Hoje vamos falar sobre o medo. Para se poder considerar essa questão, nós precisamos de uma grande quantidade de energia. Energia para compreender todas as ilusões que o homem criou, todas as ideias e problemas pelas quais ele se rodeou. Se cada um não compreender essas coisas correta e profundamente, por seus próprios meios, nunca estará livre do medo, consciente e inconscientemente. Nós vamos empreender juntos uma viagem de exploração dessa questão. Juntos. Vocês e eu vamos juntamente penetrar na questão e, portanto, estar em comunhão. Não vai ficar apenas escutando e concordando ou discordando. Nós vamos andar juntos no mesmo nível, no mesmo ritmo e com a mesma intensidade. Juntos. Vocês e eu devemos estar em comunhão. E nessa matéria, a comunhão deve ser muito íntima. Não só no plano verbal, mas também com todo o nosso ser intelectual e sensível. Toda a nossa capacidade interior e com o ímpeto necessário para a penetração da questão. Mas antes disso, devemos compreender o que é aprender e o que é adquirir conhecimento. E trata-se de duas coisas completamente distintas. Aprender é uma coisa e adquirir conhecimento é outra coisa. O aprender é um processo contínuo e não um processo de adição, um processo de juntar, para depois dessa base nós atuarmos. A maioria de nós acumula conhecimentos como memória, como ideia, os armazena como experiência e age de acordo com essa base. Nós agimos com base no conhecimento técnico, no conhecimento na forma de experiência, na forma de tradição, e o conhecimento derivado de nossas próprias idiosincrasias e tendências. Com esse cabedal, com esse acervo de conhecimentos, na forma de experiência e tradição, nós agimos. Nesse processo, não há um aprender. O aprender nunca é acumulativo. Ele é um movimento constante. Eu não sei se alguma vez você já parou para considerar essa questão, que é aprender e o que é aquisição de conhecimento. E muito importa compreender isso. Não numa certa data futura, porém, agora mesmo. Porque nós vamos examinar um problema complexo. É necessário compreender o que significa aprender. Aprender nunca é acumular. Você não pode armazenar conhecimento e, com base nesse depósito de conhecimentos, agir. Aprende-se progressivamente. Nunca há um retrocesso, nem deterioração, nem declínio. As duas coisas, o adquirir conhecimentos e o aprender, devem ficar claramente compreendidas. Porque o que vamos fazer juntos é aprender. Vamos aprender todos juntos a respeito de uma coisa que pensamos saber, mas que não sabemos. Vamos aprender acerca da natureza, da energia não derivada de conflito. E a vida é toda energia. Mas a única energia que conhecemos tem motivo. É produto de um atrito ou um conflito, ou do empenho em alcançar um determinado fim. É uma energia derivada. Como a energia produzida pelos alimentos ou a energia gerada pelo odiar ou amar alguém.
mas a energia derivada de um motivo, seja ele agradável ou doloroso, contém sempre o germe do conflito. Perceba, por favor, que você não está me escutando com o fim de aceitar uma nova ideia ou uma nova fórmula. Estamos viajando juntos e investigando o que é essa energia. Que só ela tem o poder de dissipar todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos e todas as nossas perturbações. Vamos aprender juntos. E isso significa que vamos descobrir por nós mesmos que energia é essa que não tem motivo, que não é produto de nenhum conflito, de nenhum ambiente. Essa energia existe por si mesma. Ela é extraordinariamente vital e criadora, com o poder de dissipar todas as formas de ilusão, de sofrimento e confusão. E para aprendermos isso, temos de compreendê-lo. Com essa palavra, eu não entendo compreender verbal ou intelectualmente. Nós precisamos compreender a questão do aprender. Nela, penetrar cuidadosamente, sem nenhuma ideia. Se você não conhece uma coisa que alguém te dá, você tem de estudá-la. Você tem de aprender a respeito dela, de manejá-la, de a ela aplicar ao seu espírito e descobrir os seus segredos. Mas nós pensamos que sabemos tudo. E sempre que isso acontece, nós cessamos de aprender. Visto que o aprender não é um processo de adição, nós temos de nos aplicar a essa questão de uma forma totalmente diferente. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, vocês têm ideias a meu respeito e eu provavelmente tenho ideias a seu respeito, mas dessa maneira, nem eu estou aprendendo a respeito de vocês e nem vocês a respeito de mim. Para que eu possa aprender a seu respeito e você possa aprender a meu respeito, devemos estar com a mente nova, com uma mente penetrante, crítica, não disposta a aceitar ou a rejeitar. Nós estamos aprendendo e, portanto, não pode haver julgamento, não pode haver avaliação. Quando se está aprendendo, a mente está sempre atenta e nunca acumulando. Não há acumulação em que nos baseamos para julgar, avaliar, condenar e comparar. Eu espero estar explicando claramente esse ponto, porque a mente que está aprendendo, ela é sempre nova, é sempre uma mente indagadora, nunca comparativa, nunca disposta a aceitar a autoridade e avaliar segundo essa autoridade. Ela é uma mente jovem e é inocente, nova, porque está aprendendo sempre. Então, hoje nós vamos aprender. Assim sendo, não julgue, não avalie, não aceite, não rejeite, não crie nenhum padrão de ideias para a base do agir e do aprender. Como já dissemos, a nossa vida é totalmente de conflito. Tudo o que fazemos ou se torna uma rotina, uma ação mecânica, ou então um prazer repetido, uma resistência, uma repressão ou sublimação, como se costuma dizer. Todo o nosso agir se baseia nisso. E por essa razão estamos sempre gerando e sustentando o conflito. E nós aceitamos o conflito. Esse atrito na vida, nas relações, no movimento da existência. Simplesmente dizendo, o conflito é inevitável e, portanto, vamos tirar dele o melhor proveito.
Mas se não aceitar o conflito, se o rejeitar em todas as relações, em todos os níveis, você estará então em condições de aprender acerca do conflito. Quando não diz que o conflito é inevitável ou evitável, só então você tem a possibilidade de aprender. Não pode aprender a respeito do conflito se você o está julgando à luz da sua experiência, do seu saber, dos seus conhecimentos. Por isso, a mente que está aprendendo nunca se acha num estado de experiência. No momento em que a pessoa experimenta, já se acha no estado de avaliação. A mente que está aprendendo não tem experiência, porque ela está em movimento, ela é ativa, ela está se arrojando, ela está penetrando. Assim a mente que a cada minuto está aprendendo ativamente, aprendendo não só a respeito de si própria, mas a respeito de tudo na vida. É como a criança que observa, pergunta, sempre insatisfeita. Esse aprender exige uma energia extraordinária. E não tem energia a mente que está abarrotada de conhecimentos e a exigir mais experiência. O aprender exige disciplina, não aquela disciplina de repressão, controle, conformismo, brutalidade. Aceitação de um ideal por padrão e o esforço que faz para ele se ajustar. O forçar a sua mente, o seu ser, o seu corpo, tudo a ajustar-se. É isso o que em geral se chama disciplina. Essa é a disciplina semelhante à do soldado, submetido a uma instrução, seja de noite ou de dia, tão duramente exercitado que no fim ele se torna uma entidade mecânica, de espinha reta e sem cabeça. Por favor, não riam. A maioria de nós é assim. Mas acontece que não sabemos disso. A sociedade, o ambiente, a educação, a nossa cotidiana existência está forçando a nos ajustar, seja a um padrão religioso, a um padrão social ou econômico. E essa disciplina de ajustamento é a disciplina em seu aspecto mais destrutivo. A palavra disciplina, a raiz dessa palavra, significa aprender, não ajustar-se, não reprimir, não violentar a si próprio, mas aprender. E o aprender exige uma espantosa disciplina. Não a disciplina da aceitação, nem a disciplina imposta pela autoridade. A mente que está aprendendo não só deve estar o mais possível consciente das influências ambientes, senão também deve se abster de se ajustar, de resistir, estar consciente de suas próprias tendências, de suas próprias qualidades, de suas próprias experiências, nunca se deixando apanhar na armadilha de nenhuma delas. E isso, meu amigo, exige atenção. Um colegial, durante a aula, deseja olhar pela janela, um passarinho passa a voar, uma bela flor se ostenta na árvore, uma pessoa passa por perto. A sua atenção se distrai do livro e o professor lhe manda olhar o livro, concentrar-se no livro. E assim é a maior parte de nossa vida. Queremos olhar, mas a sociedade, as exigências econômicas, as doutrinas religiosas nos forçam ao ajustamento. E por essa razão perdemos toda a espontaneidade, todo o frescor.
De modo que a disciplina do aprender é uma coisa completamente diferente da disciplina do adquirir conhecimento. Precisamos de uma determinada disciplina quando se está adquirindo um certo conhecimento técnico ou de alguma outra natureza. Você tem de prestar atenção, de aplicar o espírito a uma dada coisa, a uma dada especialidade. E isso exige uma certa disciplina de ajustamento, de repressão. E tudo mais que está acontecendo no mundo em virtude da disciplina. Mas a disciplina que nos referimos, nenhuma relação tem com a disciplina do ajustamento a um padrão. Por favor, trate de compreender isso, porque vamos examinar uma questão verdadeiramente fundamental. E se isso não for compreendido, nós não estaremos aptos a compreender aquilo de que vamos falar aqui. O aprender nunca é um ajustamento a um padrão. Como poderia ser? Quer se trate de um padrão estabelecido por Buda, por Cristo, por Shankara, quer do padrão do seu guru favorito, o aprender nenhuma relação tem com ele. Porque no ajustamento cessa todo o aprender e nunca há originalidade. E nós estamos descobrindo por meio do aprender com originalidade. Eu não sei se você percebe a beleza disso de que estamos falando. Observar, olhar, ver, escutar, tudo isso faz parte do aprender. Se não sabe escutar, você não é capaz de aprender. Se não sabe ver uma flor, você não é capaz de aprender nada da beleza dessa flor. Escutar, ver, aprender implica em si mesmo uma disciplina que não é ajustamento. Se isso está agora bem claro, vamos passar a examinar uma coisa que exige esse ato de aprender. Vamos aprender a respeito de nós mesmos. Você vai aprender a respeito de você mesmo. Você não pode aprender a respeito de você mesmo se afirma que você é Deus. Não pode aprender a respeito de você mesmo se você diz que você é o Atman superior, ou se você diz que é o mero resultado do ambiente. Você está conseguindo seguir o que eu estou dizendo? Se você diz que é apenas o resultado do ambiente, como tantos o dizem, você cessa então de aprender. Se diz que em você reside o Atman, o eu superior, você está meramente repetindo o que te foi dito, o que é uma teoria muito confortante. Portanto, você cessa de aprender. E se diz, eu sou isso, eu sou aquilo, nesse caso também você cessa de aprender. Para descobrir o que há em você, você deve aprender a respeito de você mesmo. Você necessita da mais alta liberdade, de inteligência e percebimento crítico. Sem essas coisas, nenhuma possibilidade tem de ver o que há em você mesmo, ou então de se compreender. E se não compreender a você mesmo, nenhuma base tem para a estrutura da sua existência. Você pode ter ideias e mais ideias, conflitos, dores, prazeres, mas ainda falta a base.
Você deve conhecer a você mesmo. E não segundo Shankara, Buda, Cristo, Freud, Jung, ou quem quer que seja. Inclusive, este orador. Você deve se conhecer e, portanto, aprender a respeito de você mesmo. Para aprender a respeito de você mesmo, devem cessar todos os conhecimentos que você já tem de você mesmo. E isso, meu amigo, é muito difícil. Porque quando você diz, eu sou feio, essa própria palavra, feio, encerra um certo conteúdo de tradição. Então você está julgando, logo não está aprendendo. Você está julgando. Eu espero que você esteja percebendo isso. É uma coisa muito simples. Uma vez que perceba, será então capaz do voo do aprender. Não há então fim nem limite. E esse aprender está fora do tempo. A mente que está continuamente em movimento, do desconhecido para o desconhecido, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Essa é a mente sensível por excelência e, portanto, uma mente livre. Como disse, para aprender não deve haver avaliação, é claro, né? Quando avalia, quando julga com base no que já adquiriu na forma de conhecimento, e quando vê a você mesmo ou condena ou aprova ou rejeita o que vê, não está aprendendo a respeito de você mesmo. Se está aprendendo a respeito de você mesmo, você está aprendendo a respeito do corpo, dos nervos, das reações nervosas, das lembranças, das esperanças, dos temores, dos desesperos, das agonias, da raiva, do desejo, das suas exigências sexuais, da esperança de encontrar o eterno. Você é tudo isso. E tudo isso são ideias, não são? Você tem ideias sobre a sua pessoa, de que você talvez seja um homem ou uma mulher boa, uma personalidade importante na sua cidade, um sikh, um hinduísta, ou isso ou aquilo e aquele outro. Você tem ideias, e tais ideias são o resultado das influências ambientes, do seu conhecimento. Quando predominam as ideias sobre a sua própria pessoa, você cessa de aprender a respeito de você. Note, por favor, que isso é muito importante e muito simples. Uma vez que você tem aprendido, você está vivo. Então a tradição, os Shankaras, tudo isso pode ser jogado para o lado. E você se torna um ente humano livre para descobrir, livre para investigar, para aprender. Então é absolutamente essencial aprender a respeito de si mesmo. Do contrário, se cria uma ilusão e nessa ilusão você fica vivendo. Aprender a respeito de si próprio é a primeira ação inteligente do ser humano. Mas não significa que o indivíduo aprende a respeito de si próprio a fim de se salvar. Você é o resultado de 2 milhões de anos de existência do homem, com todas as suas experiências, as suas calamidades, os seus desesperos e a sua confusão. Você é tudo isso. E se deseja promover uma completa revolução em você mesmo, você deve se conhecer. Se conhecer. Aprender a respeito de você mesmo.
se compreender. Qualquer idiota pode dizer, eu me conheço muito bem. Mas aprender a respeito de você mesmo é extremamente difícil, porque você deve olhar sem nenhuma escolha, sem nenhuma tendência, sem nenhuma crítica, nenhuma condenação. Você deve simplesmente olhar. Eu não sei se já alguma vez você olhou para alguma flor, mas aquele olhar simplesmente, sem ideia, sem pensamento. Se dessa maneira você olhar uma árvore, uma flor, um ente humano, você terá visto que nesse olhar não predomina a ideia. Há uma comunhão entre você e a flor. Mas isso não significa que você se tornou a flor, ou que você se identifica com ela, ou com a árvore, ou a família dessa flor. Mas quando olha uma flor sem a palavra, se é que já olhou algo dessa maneira, que exige atenção, você deve ver que desaparece o espaço entre você e a flor. Você não é aquela flor. Só a flor existe. E não você que a está olhando. Procure compreender essa coisa tão simples. Se não compreender bem tudo isso, você não pode entrar nessa questão vigorosamente, pois nunca olhamos uma flor verdadeiramente. Dizemos que é uma rosa, a chamando de rosa, e simplesmente já não a estamos olhando. Para olhar a flor, não deve haver nenhuma verbalização. Trata-se simplesmente de olhá-la. Olhar uma nuvem à tarde sem uma palavra. Há um vasto espaço entre vocês e a nuvem, um espaço ilimitado. Aquela nuvem está cheia de vida, de beleza, de forma, de glória. E você a olha com uma mente estreita, fechada nos seus problemas diários, na sua aflição, confusão e luta. Você nunca olha verdadeiramente. E a sua vida se torna uma sombra, uma coisa superficial e sem valor. Assim, para aprender, é necessário olhar. Para aprender a respeito de mim mesmo, eu devo olhar. Escute, por favor. Devo olhar a mim mesmo. E eu só posso me olhar quando não existe autoridade de espécie alguma. Quando não digo que eu sou superior ou inferior, quando nenhum conhecimento tenho a respeito de mim mesmo. Eu devo me olhar todos os dias como uma coisa nova. Mas quando olho a mim, mesmo que há aquele que olha, o observador, o experimentador e o pensamento, a experiência, a coisa que eu estou olhando, é o que acontece com a maioria de nós, não é? Quando digo que me estou olhando, o observador é diferente do que está sendo observado. Isso é simples. Eu não estou entrando em nenhuma filosofia super metafísica e complicada. Isso são astúcias, para mim pelo menos. Só há o fato óbvio, o observador, o eu que diz, eu estou olhando, e a coisa que está sendo olhada. Há então uma separação entre o observador e a coisa observada. Quando eu digo que eu estou com raiva, esse eu é diferente da coisa que chamo raiva. É o que em geral nos acontece, não é? Para a maioria das pessoas, isso é um fato simples. Que o pensador é diferente do pensamento. E essa separação é a origem do conflito. Porque o pensador está sempre procurando alterar o seu pensamento.
modificá-lo, moldá-lo, controlá-lo, reprimi-lo, fazer alguma coisa em relação a ele. Para aprender algo a respeito dessa divisão, eu devo questionar o próprio pensador, o próprio observador, não é? Devo questionar se essa divisão é real ou se ela foi inventada pela mente para fugir ao real. Eu espero que isso não esteja parecendo complicado demais, mas se está, sinto muito.